Cumprimento a todos os presentes, agradeço a comissão desse evento pelo convite e foi-me dado o tema de implantação da redução de patógenos e seus resultados na Fundação Hemominas. Declaro que eu não possuo nenhum conflito de interesse. E uma breve introdução, a tecnologia de redução de patógenos é uma estratégia que foi desenvolvida para prevenir doenças infecciosas que são transmitidas pela transfusão. Ela é considerada de amplo espectro e proativa. De amplo espectro porque inativa a maioria dos vírus, bactérias e parasitas, e proativa porque ela age preventivamente, aplicada independente do status infeccioso e remove a necessidade de desenvolver outros ensaios específicos para todos os patógenos. Ela surge, então, como uma grande ferramenta para proteger contra a contaminação bacteriana, inativar vírus que ainda estão em fase de incubação e, por isso, não foram detectados pelos testes laboratoriais, proteger contra aqueles agentes que não são testados na hemoterapia. Ela, provavelmente, é uma proteção contra os patógenos emergentes e, além disso, substitui a radiação gama porque inativa os leucócitos também. O mecanismo de ação é através de danos em ácidos nucleicos. E isso leva a alguns danos em DNA de plaquetas também, mas a perda de função plaquetária não é importante. Dessa forma, com esse aumento de segurança, essas tecnologias estão sendo muito bem aceitas no mundo. Esse é o exemplo da tecnologia que a gente tem no Hemominas, que, por enquanto, é a única que está registrada na Anvisa, que que usa o psoraleno, no caso a plaqueta amotosalen, é a marca Intercept, em que o amotosalen passa entrando dentro do ácido nucleico, ele se intercala, e depois a bolsa é colocada numa iluminação UVA. Com isso, cria-se uma ligação covalente irreversível. Isso impede a replicação de qualquer micro-organismo. Esse é o kit Intercept, em que a bolsa vermelha é o amotosalen, a plaqueta é feita uma conexão estéreo com essa ponta do kit, a plaqueta passa por gravidade para a bolsa de iluminação, a bolsa de iluminação vai para o iluminador, que é o equipamento Illuminator ILT100, depois, por gravidade, esse material é transferido para uma outra bolsa, onde tem um material absorvente para retirar o excesso de psoraleno, amotosalen, e depois, no dia seguinte, ele é transferido para a bolsa de armazenamento de plaquetas, que pode ser o kit simples, uma bolsa só, ou duas em dose dupla. Então, tem algumas fotos do procedimento acontecendo no Hemominas. Então, a bolsa de plaqueta conectada por conexão estéreo na bolsa de amotosalen, sendo transferida para a bolsa de iluminação, a bolsa de iluminação no iluminador. Em seguida, essa bolsa de iluminação, o conteúdo todo é transferido para essa bolsa com um material absorvente, que é CAD, que é para retirar o excesso de psoralenos, e a ficar dessa bolsa fica no agitador de plaquetas por até 24 horas, no caso da plaqueta está toda em plasma, em 100% de plasma, ou entre 6 e 16 horas, se for utilizada solução aditiva de plaquetas. Então, no dia seguinte, essa bolsa com material absorvente é novamente transferido seu conteúdo para as duas últimas bolsas, ou uma bolsa, se for kit simples, que é uma bolsa de armazenamento que é aprovada na Europa e também no Brasil para uso por 7 dias. Armazenamento da plaqueta por 7 dias em agitação de 20 a 24. Como que a tecnologia de redução de patógenos surgiu na Fundação Hemominas? Onde que a gente começa a se discutir? Isso já tem bastante tempo. Por volta de 2018, 2019, começamos a nos debruçar em cima da análise de custos. Quanto que era o investimento do Intercept? Se tinha algo na nossa rotina que poderia ser usado de uma forma mais econômica para conseguir aproveitar o investimento do Intercept, e discutimos quais procedimentos que a gente desejava usar o Intercept, se era em Bulk Buff Code, se era em PRP, se era em Aferes. Escolhemos que a melhor unidade no momento seria o HBH, até porque é uma unidade com certificação RABP.
E aí nós ficamos de frente de uma balança de difícil equilíbrio. O investimento é muito alto e passamos a buscar na nossa rotina onde que era possível fazer uma redução de custos sem causar prejuízo no produto final. Começamos a pensar na coleta, será que a gente consegue melhorar a utilização do seco total? Será que vale a pena colher a férias? Se for colher a férias, será que nós conseguimos colher mais coleta dupla? E a opção do seco total foi uma opção muito interessante, até porque nos foi levantada a possibilidade de trabalhar com a dose dupla de pool de Buff Coat seco, em que a gente consegue produzir 2 doses terapêuticas de adulto, gastando apenas um filtro e um kit Intercept duplo, que fica mais em conta do que o kit simples. Isso também leva a uma redução do trabalho, simplificando, melhor otimização do sangue total. E além desse custo indireto, que é reduzir o consumo de filtro e do kit Intercept, também é uma possibilidade de reduzir radiação e gastos com cultura bacteriana. Atrelada a isso, ainda tem um estoque, a possibilidade de armazenamento por 7 dias, uma expedição mais precoce e levando ainda uma grande segurança dos receptores. Para vocês terem ideia, esse era o pool que a gente trabalhava até novembro de 2021, no HBH, era feito com 4 ou 5 buff coats, é a forma mais tradicional de se trabalhar pool de buff coat no Brasil, e para isso a gente sempre usa uma bolsa de transferência com filtro de desleucocitação para plaquetas desleucocitadas. E a proposta foi tentar implantar o pool duplo. O que o pool duplo tem de ganho? Primeiro, a gente tem que trabalhar no buff coat para que ele se torne um buff coat seco, então remove grande parte do volume do buff coat tradicional. Ele tem um hematócrito específico, um volume de plasma menor, e com isso a gente precisa de um plasma externo, heterogrupo, para ser montado esse pool. Esse pool duplo, depois ele vai ser dividido em 2 doses terapêuticas de adulto, sendo que para montar essas 2 doses, a gente usa só um filtro leucócito e uma bolsa de transferência, ou seja, a gente usa meio filtro na conta de cada dose terapêutica. Isso foi se sedimentando, nós falamos, será que realmente esse pool duplo é possível? Então, em fevereiro de 2020, a empresa propôs fazer uma demonstração mostrando que o pool duplo era viável na nossa rotina e também demonstrar a rotina de trabalho do Intercept para a gente imaginar, a gente estimar o número de mão de obra. Em abril desse ano, a gente estava em plena pandemia, e a alta direção da Fundação Hemaminas conseguiu, já de posse com um projeto de inativação de patógenos, aproveitou essa oportunidade e levou o projeto para a Secretaria de Estado de Saúde e foi aprovado um investimento inicial de 3 anos com verba do Estado. De maio a novembro, nós trabalhamos muito no processo de compra, decidimos pela importação direta e alocação do iluminador, e os contratos foram assinados em novembro de 2020. Como era importação direta, os kits foram entregues praticamente 6 meses depois, em julho de 21, e a partir de agosto nós começamos o processo de validação. Primeiro, acertar o Buff Coat C, qualificar os extratores automáticos para isso, preparar o sistema de informática para esse novo produto. Em outubro de 21, a gente já estava com essa validação pronta, nós passamos a qualificamos os iluminadores, passamos a treinar as referências para podermos trabalhar na montagem do pool de Buff Coat seco, e esse pool duplo e o simples também. Em novembro de 21, nós ainda trabalhamos em paralelo com a validação desse pool de concentrado de plaquetas, com teste pré e pós a inativação, e avaliamos, inclusive, o armazenamento desse pool tratado pelo Intercept por até 7 dias. A equipe foi treinada e a vida seguiu. Então, vou mostrar para vocês os resultados dessa validação. Então, nós estamos falando aqui do pool duplo, que são 8 buff coats mais uma bolsa de plasma. Nós temos a bolsa pré-inativação, a pós-inativação, em que a gente
dividiu em duas, então passamos de uma dose de 6,3, depois tivemos duas de 2,9, existe uma perda de em torno de 10% com a inativação, por causa da passagem de conteúdo de plaqueta de uma bolsa para outra, e essas bolsas ficaram armazenadas até o 7º dia. Os resultados entre do 5º e do 7º dia foram bem semelhantes, e no 7º dia a gente tinha as plaquetas sem grumos, com suíno preservado e um pH ótimo. Então, em novembro de 2021, depois desses testes já feitos, nós divulgamos tanto para as equipes internas da Fundação Hemominas, toda a rede, e para os clientes dos hospitais. Elaboramos documentos, POPs, ofícios, etc. E, em dezembro, nós conseguimos fazer a virada de chave, implantar na rotina 100% do pool produzido pelo Hemocentro de Belo Horizonte passou a ser patógenos reduzidos a partir de 1º de dezembro. Iniciamos o ano de 2022, então, consolidando durante pelo menos 2, 3 meses essa rotina. E até abril de 2022, durante esses 5 meses de dezembro até abril, nós mantivemos a hemoculturas em 100% desses pools inativados. E foram 3.472 pools testados, e todos eles com resultados negativos na hemocultura. Esse é um resultado comparando a metodologia antes da inativação com a pós-inativação. Então, antes da TRP, vocês podem perceber que o pool de 4, que o valor de referência é acima de 2, deve ser acima de 2,2. Antes do TRP, a gente estava com uma média de 2,51, e após o TRP, com essa metodologia do pool duplo, nós conseguimos aumentar para 2,77. Isso fica evidente também na percentual de conforme o padrão. Se vocês perceberem, a gente estava muito apertada a conformidade antes do TRP, e com o pool duplo, mesmo com a inativação, nós passamos a ter 95% de conformidade. E outro ponto que foi muito interessante é que o leucócito, que estava em média acima de 1, nós conseguimos uma redução para abaixo de 1. Uma média, né? Na média, uma redução abaixo de 1, no melhor percentual de conformidade. Esses que estão marcados em vermelhos, eles têm resultados significativamente diferentes. Essa é uma outra análise que nós fizemos, que também deu resultado com significância, que foi o volume de plasma numa metodologia antiga de produção de pool, e após o TRP. Nós conseguimos aumentar em torno de 20 ml em cada bolsa de plasma com esse pool C, com o buff coat do pool C. E esse eu gosto muito, que é a otimização do uso dos buff coats do sangue total para produzir os pool de plaquetas. A metodologia anterior, que é essa primeira linha, a gente usava em média 5,28 buff coats para montar um pool. E após a TRP, com a introdução do pool duplo, a gente passa a ter um pool duplo com 8, que cada dose vai ter 4 buff coats, e um pool simples com 5 buff coats. Então, em média, 4,64 buff coats, a gente economiza buff coat e tem um rendimento acima de bem maior, de 13,8%. Aí eu pus um exemplo embaixo: se a gente tiver 6.000 buff coats no mês, na técnica antiga a gente produziria 1.136 doses de plaquetas, e após o TRP a gente produz 1.293. No decorrer do ano 2022, nós trabalhamos em cima das bolsas, das coleta de aferes, porque a coleta de aferes ela tem que ser adequada tanto em volume quanto em concentração plaquetária, para permitir a inativação segundo o protocolo do Intercept. Trabalhamos também no sistema de informático adequado, rótulo, atividades, validamos o processo de inativação, capacitamos a equipe. E no ano seguinte, no início de 2023, fevereiro, a implantação ocorreu em 100% das aféreses também, do HBH, tá? Em 2024, nós demos mais um passo, que foi transformar a validade de plaquetas de 5 dias para 7 dias, no caso daquelas que são inativadas pelo Intercept. Nós fizemos uma validação, uma grande revisão bibliográfica, consultamos o Ministério da Saúde e a Anvisa, que nos
nos orientaram, já que não é um tema que está presente na nossa legislação, nos orientaram a buscar embasamento para tomar decisão internamente, tendo em vista que o RT, o serviço de hemoterapia, tem autonomia para essas decisões que estão fora da legislação. A ABB, se eu não me engano, em março de 2024, nos respondeu que autorizava essa variância para 7 dias, e nós enviamos ofício para os hospitais e passamos a usar essa validade. Pretendemos ainda incluir a solução aditiva de plaquetas nesse produto ainda esse ano. Como é que isso tem acontecido no Hemominas? Nós começamos, então, esse é o estado de Minas Gerais, nós começamos trabalhando inicialmente só na região central. Nessa ocasião, nós produzimos 41% da produção de plaquetas da rede Hemominas puderam ser inativadas pelo HBH, e fomos ampliando um pouco de aferes de uma unidade, uma inativação em Uberlândia, aumentamos a área de abrangência da Central de Belo Horizonte, de forma que, no ano de 2023, já tínhamos ampliado para 55% da produção de plaqueta ser inativada. A partir de abril, então, eu já falei, nós ampliamos a validade para 7 dias. Vou falar um pouquinho só de dados científicos, que não era a proposta da aula, mas esse é um quadro tradicional da inativação de patógeno que mostra quais são os germes comumente inativados, tanto os protozoários, vírus e bactérias, mas tem uns porém. O porém é que o Intercept tem uma eficácia reduzida contra os vírus não envelopados, entre eles hepatite A, hepatite E, parvovírus B19, e também os esporos bacterianos são resistentes à inativação. O que se sabe hoje é que todas as tecnologias de redução de patógenos têm algumas lacunas na sua eficácia. No caso do matosalém, que foi o que eu falei, que é o Intercept, é ineficaz contra os vírus não envelopados, contra os esporos bacterianos. A riboflavina, que é o Mirasol, que já está em andamento o seu registro no Brasil, o processo está na Anvisa, ele é relatado efeitos mais fracos contra algumas bactérias e vírus do que o Intercept. E o Teraflex, que é luz ultravioleta C, tem efeitos moderados contra HIV, mas ainda não está disponível para comercialização. Entretanto, lembramos que qualquer metodologia e protocolo para investigação de contaminação bacteriana também tem algumas lacunas na eficácia. Separei alguns trabalhos que eu gostei muito, estão aí na referência. E por isso eu vou falar um pouquinho de contaminação bacteriana, porque, querendo ou não, é um dos grandes gargalos que a gente pretende melhorar com a tecnologia de redução de patógenos. É grave, é a segunda causa de óbito relacionada à transfusão, tem um altíssimo risco para concentrar de plaquetas, mesmo que a gente está fazendo teste microbiológico em 100% das bolsas, porque ainda tem resultados falsos negativos. Além disso, os resultados falsos positivos causam algum descarte desnecessário. Como que a gente pode mitigar o risco de contaminação bacteriana, tanto com investigação como alguma estratégia? A cultura tem um valor inestimável nisso. A gente, há muito tempo que aqui no Brasil, o uso tradicional é um frasco de hemocultura para cada bolsa de plaqueta, colhido da bolsa, até em torno de 24 horas após a coleta. Esse frasco fica em incubação por umas 24 horas, e a partir daí a bolsa está disponível para uso por até completar os 5 dias pós-coleta. Entretanto, de posse de tudo que tem visto na literatura, a ABB resolveu tornar obrigatório para aqueles serviços que fazem hemocultura de plaquetas o LVDS, que é o Large Volume Delayed Sample. O volume aumentado porque passa-se a usar 16 ml ao invés de 8 a 10, mas ele também tem que ser retardado a incubação, porque essa incubação com até 24 horas após a coleta
exige que seja feito um novo teste após o terceiro dia, ou então que a bolsa seja descartada no terceiro dia. Então, o que a gente pode é ampliar essa coleta de 2 frascos, a partir de 36 horas, deixar incubado por pelo menos 12 horas, e essa bolsa vai poder ser usada até o 5º dia, melhorando 2 dias de prateleira. Existem outras possibilidades, acabam agregando dificuldades de logística e de custo, porque você pode fazer mais um teste e levar a validade até 7 dias. Mas isso no Brasil ainda não é possível, porque nós não temos bolsa de plaqueta com essa possibilidade. E dessa forma, o Intercept surgiu na discussão de Hemominas como uma ótima opção, por ele poder liberar a bolsa um pouco mais cedo do que essa nova método da LFDS e já estar aprovada a bolsa para 7 dias. Eu vou fazer uns exercícios aqui, que é uma coisa que todo mundo fica curioso, mas é caro. Quanto é caro? Então, ver se eu consigo mostrar para vocês qual que é o impacto financeiro de usar um Intercept ou hemocultura na nossa rotina. O que, que nós levamos em consideração? Em 2019, a gente não usava Intercept, então a gente não tinha gasto nenhum desses 2 insumos, mas, por outro lado, a gente gastava 2 milhões com filtros, 2 milhões e 600 com hemocultura. Com a entrada do Intercept, nós aumentamos 7 milhões no Intercept e mais um kit para produzir o duplo, 200 mil no ano. Mas conseguimos reduzir 1 milhão no filtro de plaqueta e 1 milhão e 200 na plaqueta, na hemocultura. Dessa forma, o investimento não foi de 7 milhões e 200, mas foi de 5 milhões. Vou um pouquinho mais além, para mostrar para vocês qual é o quantitativo de doses que a gente produz atualmente no HBH. Quantitativo anual aproximado de aféres são 1.200 doses, e do pool de plaqueta, 18 mil doses. Reparem que a aféres é um montante infinitamente menor do que o nosso universo de pool de plaqueta, de sangue total. A maior parte dos pool de plaquetas são duplos, desses 18 mil, 16.800. E o que é a minha proposta? Estudar essas 19.200 doses de plaqueta, comparar. Então, nós temos 19.200 doses de plaquetas desleucocitadas hoje no Hemocentro de Belo Horizonte. Quanto custa para tornar essas 19.000 doses adequadamente inativadas pelo Intercept? Então, hoje o nosso custo seria de 6 milhões e meio por ano. Se nós formos usar a tecnologia LVDS, que é em uso há anos na Inglaterra, o Canadá usou muito tempo, agora eles passaram para Intercept, Canadian Blood Center. Essa tecnologia, ela exige 2 frascos, tem que aumentar o volume e começar mais tardiamente. Começar mais tardiamente, a gente até conseguiria arrumar no estoque, mas o aumento de mais um frasco encareceu muito o procedimento. E dessa forma, entre as 2 opções, nós temos ainda o Intercept mais caro, mas em torno de 2 milhões e 300 mil por ano, o que nós achamos que era razoável e que valia a pena na hora da análise dos benefícios, tendo em vista que nós não estamos atacando só a bactéria igual a hemocultura. Essa diferença nós temos que avisar que eu não levei em consideração o aumento da validade do pool de plaquetas, eu não levei em consideração os outros riscos infecciosos, nem a prevenção do GVHD, que o Intercept permite, dispensando a irradiação, e nem o fato da gente estar aproveitando melhor o sangue total. As dificuldades da tecnologia em redução de patógenos, sem dúvida, começam pelos altos custos. Além disso, não tem eficácia de 100% em redução de patógenos. Mostrei para vocês esporos bacterianos, nós temos também a formação de biofilmes que a bactéria passa desapercebido pela hemocultura e pode não ser inativada pelo Intercept. Existe o questionamento se existe um aumento de risco de sepse transfusional pelo concentrado de hemácia, tendo em vista que não está sendo feita a cultura em 100% das plaquetas. Quando isso acontece, na hora que uma plaqueta é demonstrada positiva, logicamente recolhe-se a hemácia, faz a análise, e em muitos casos a gente encontra a mesma bactéria.
Entretanto, esse questionamento existe, mas ainda ele não foi demonstrado que o risco da hemácia foi aumentado. Existem vários programas de hemovigilância que monitoram isso há anos. Tem Suíça, que usa 100% de inativação há mais de uma década. A França, que já tem em torno de 8 anos. Ocasionalmente, agora de 2018 para cá, foram encontradas algumas contaminações bacterianas em plaqueta que já foram submetidas à redução de patógenos. Mas estima-se que, se não tivesse redução, o percentual seria maior ainda. E não se sabe se a hemocultura seria suficiente para retirar essas bolsas do estoque. As considerações finais, volto a falar que todas as tecnologias de redução de patógenos têm algumas lacunas na eficácia. Nós ainda não temos disponibilidade de redução de patógenos para hemácia 100% total, mas tendo em vista o aumento de segurança dos componentes, especialmente plaquetas, diversos autores têm recomendado a sua implementação para plasma e plaquetas. Hemovigilância é imprescindível, só a partir dela que vamos poder documentar e melhorar os processos. Lembro que o Intercept permite a validade por 7 dias e eu não encontrei nenhuma bolsa registrada na Anvisa ainda, outra bolsa de plaqueta, que permitisse esse prazo de validade. Agradeço muito. Estou à disposição para perguntas. Pronto. Ótimo.